A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a igreja faz? Ela abafa os casos. Um dia desses, num podcast, falou assim: os católicos encobrem os erros dos outros, mas nós evangélicos acabamos falando. E é para falar. Eu não estou dizendo para inventar história. Eu não estou dizendo para difamar. Eu não estou dizendo para caluniar, para fofocar. Mas pecado e crime tem que ser denunciado. É porque existem muitos, como é que eu posso dizer, escândalos. Existem muitos escândalos falando sobre a igreja. E aí quem não conhece Jesus, só ouve falar da igreja evangélica, realmente se afasta por causa disso. Porque quem conhece Jesus vai para a igreja, independente daquilo que o pastor fizer, do seu irmão da igreja fizer, porque são falhos e vão cair, você continua indo à igreja para procurar Jesus. Mas essa é a história que eu contei. O que é o escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo. A igreja evangélica não. Existem sites gospel só chamado de fuxico, para você ter uma ideia, fuxico gospel. Ou seja, um lugar onde crentes, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Você entende? Nós somos o único grupo religioso que fazemos isso. Eu te falei agora há pouco, me mostra um muçulmano indo para a internet falando mal de outro muçulmano. Você não encontra. Você não encontra um padre falando mal de outro padre na internet. Mas pastores falando de pastores, crentes falando de pastores, músicos, é uma loucura. O nosso meio gospel, ele parece que se alimenta do conflito e se alimenta da polêmica e se alimenta. E isso faz mal a nós mesmos. Mas a partir do momento que tem uma verdade objetiva, quando você vê que está contrário àquela verdade, naturalmente existe esse tipo de antagonismo, não? Eu não entendi isso. Por exemplo, tem a verdade da palavra objetiva. A verdade do Senhor foi revelada. Nós temos quantas vertentes evangélicas. É natural existir esse tipo de... Não seria natural, porque o catolicismo tem várias vertentes também. O catolicismo não é um catolicismo unificado, são vários. Mas você não encontra eles falando mal deles. Nós temos que aprender com eles. São uma igreja de 2000 anos. Eles aprenderam, devem ter passado por tudo. E eles chegaram à seguinte conclusão. Não, perfeito. Já começa numa divisão, né? Quando a gente fala mal da gente mesmo, quem perde somos nós. Se você começa a falar mal do seu filho, se você começa a falar mal da sua esposa, se você começa a falar mal do seu pai, daqui a pouco acabou a sua vida. Então, o problema nosso é a futricação. É o buchicho. É a fofoca. É o disse que disse. É o crente viver para falar dos outros. Mas nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não, o senhor é juiz dele? Perfeito, mas... Não, o juiz já não tomou a situação? Mas já? Essa não é Agora, a questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos, olha o que esse pastor fez, veja o que está acontecendo. Primeiro que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso, não fale isso. A partir do momento Deixa eu te dar uma palavra como pastor agora. Perfeito. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano concordo é falho. Plenamente. Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. Concordo. Vamos orar pela vida dele. Oxalá que agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Agora não vamos chamar de falso pastor. Você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. Isso é desumano. Já temos o diabo para fazer isso. Nós não podemos fazer isso.
A pessoa faz 99 coisas boas. Essa é a questão do evangélico. Olha, você tocou num ponto crucial. Faça 99 coisas boas em uma igreja, vão te chamar de santo. Não, isso daí é fato. Depois, faça uma única coisa errada. E as pessoas vão dizer, você não presta, você não vale Mas nada, isso não é você só perde dentro tudo. da igreja, daí é a vivência em sociedade. Mas né? nós estamos falando aqui, estamos falando da igreja, estamos Perfeito. falando de religiões. Sim. Eu citei catolicismo, eu citei outras, e vocês não puderam me refutar, porque de fato essas igrejas não trabalham se batendo. Sim. Mas a alma do crente precisa ser curada, entendeu? Eu prego há 32 anos. Eu prego nos maiores eventos do Brasil. Eu estou indo agora para Camboriú, Santa Catarina, que é o maior evento pentecostal do mundo. Eu prego nesse mesmo evento há 26 anos. Qual é o evento que Camboriú, Gideões Missionários da Última Hora. Deve reunir agora, entre sábado e domingo, pelo menos 100, 150 mil pessoas lá em Santa Catarina. Eu prego nesse evento há 26 anos. Eu era garoto quando eu comecei a pregar. Neste mesmo evento já pregaram os maiores pregadores do Brasil. Pregadores, cantores. E nesses 32 anos, eu vi tantos deles subirem, tombarem, caírem, se machucarem. Porque pastor, cantor, essas pessoas que dão sentido à nossa fé cristã, porque pastor... Tem um lugar de privilégio. Não é só um lugar de privilégio, o dom que está na gente, o dom que Deus deu é muito forte. E esse dom mexe com o inferno, por isso a vigilância tem que ser redobrada. Quando você não vigia, o diabo pega a sua vida, ele te destrói, ele te moe. Ele te humilha de uma forma para você nunca mais se levantar. Eu conheci pastores, amigos meus, que se mataram por causa disso. Caíram, tiveram problema. Ao invés de ter alguém para chegar, vem cá, vamos te restaurar. Não era um safado, cometeu um ato, errou. Não suportou a pressão que veio de fora e se matou. Quem vai cuidar dessa alma? Quem vai dar conta dela no último dia? Mas você sabe que quando a gente fala assim, claro, eu concordo com o que você falou, nós somos as pessoas que temos que orar, né? Que temos que ter sabedoria de orar pela outra vida. Mas você não concorda também que, assim, né? Não sei como as pessoas vão ver se essa minha fala vai ser falando mal de alguém ou não, mas você não concorda que existem muitas pessoas que se escondem atrás do evangelho? Quem sou eu para julgar o outro ser humano? Eu vou falar para você a palavra que eu falei ontem, quando eu estava pregando. Um sujo não pode falar de um mal lavado. Quem é o ser humano para falar que aquele está convertido e aquele não está convertido? Pedro caminhou ao lado de Jesus 3 anos e meio. Para ouvir Jesus falar assim para ele, Pedro, o diabo está dentro de você. Pedro caminhava ao lado de Jesus possesso pelo demônio. E não era Zé Pilintra, não era Lúcifer. Porque Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás. E Jesus nunca mandou Pedro embora. Mas eu não tô falando assim, esse é isso ou esse é aquilo. É a essência do ser humano mesmo, né? Não, mas você não foi que você falou que se a pessoa se esconde atrás do evangelho. Isso, é a essência do ser humano. Eu poderia falar de Judas. Judas se escondeu atrás do evangelho. Perfeito. Judas caiu. Nem Judas, depois que ele deu um beijo no rosto de Jesus, entregou ele. Jesus não xingou ele, não chamou ele de falso. Jesus agarrou ele e disse, amigo, o que tem que fazer faz rápido. Porque é a misericórdia. O significado da palavra misericórdia, vocês sabem? Sim. A palavra misericórdia é uma junção de duas palavras em latim. Miseris, misere e córdia. Misere vem miséria, sujo, porco, imundo, lixo, fedido. Pegue tudo que é ruim, é o misere. E o que é córdia? Coração. O que é misericórdia ou misericórdia? É pegar o sujo, caído, desgraçado e botar ele aqui no coração e abraçá-lo.